Agora, o Felipe Luiz tem alguns jogos que são emblemáticos por decisões diferentes. Quando ele tem um jogador a menos, o Bruno Henrique expulso aqui na casa do Corinthians, e ele coloca o Fabrício Bruno, ele refaz o time, ali ficou claro que ele tinha uma noção do que fazia. Sim. Então, mas você acha que um Flamengo, por exemplo, que compra um jogador com 90 milhões, que em 17 finais fez 16 gols, tem jogador hoje no Brasil que não faz 10 gols na carreira? Quando a gente mostrou a reportagem, muito bem feita pelo Gabriel, primeiro já foi mostrando uma rodinha do Flamengo com o Gerson falando. Aqui no estúdio, na hora, já teve a fala. Esse aí tem que ser muito bem marcado. É nóis, tripulação rubro-negra e galera, neste vídeo aqui vamos reagir à galera do Jogo Aberto opinando quem será o favorito para a grande final domingo entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E também um vídeo do Neto nos Donos da Bola sobre a possível saída de Gabigol. E também a mídia mineira, como ela está reagindo este jogo desta final. Vamos ao vídeo. Pergunta da pesquisa do Jogo Aberto nessa sexta. Por enquanto, o Flamengo vai levando a preferência do nosso público com 66,09%. O Galo tem 33,91%. Isso espelha também a opinião de vocês, hein, Capelanes? Com certeza, porque o Flamengo é muito consistente. Eu tenho uma opinião aqui que no futebol é o seguinte, vocês que jogaram bola podem falar melhor que eu. Tem jogador que derruba treinador. Para mim é muito claro que os jogadores do Flamengo derrubaram o Tite. Para mim é muito claro. Para mim, tá? Ah, mas embasado em quê? Os caras não corriam. Não correram quando precisavam correr. Tudo bem que era um time que não tinha tanta organização. E em muitos momentos você percebia que o próprio Tite tinha boas ideias, só que a execução não era bacana. Vou dar um exemplo aqui. Ele conseguiu reinventar o futebol do Léo Ortiz, colocando para jogar como volante, jogando muito. Aí, no momento decisivo, não coloca o jogador para atuar. Então, assim, eram algumas incongruências na cabeça do Tite que não batiam no campo de jogo com aquilo que a gente esperava. Um elenco milionário, uma torcida que criou uma expectativa gigantesca nessa temporada com o título de Libertadores que não veio. Agora, 3-1 para conseguir reverter, nada contra o Galo. Mas se você for analisar o nível de futebol jogado, o Flamengo é um time tão consistente quanto o Galo, tão bom quanto o Galo, com uma grande vantagem e, acima de tudo, é um time equilibrado. Tem uma ótima defesa e dificilmente o Flamengo não faz pelo menos um gol jogando fora de casa. Então, para mim, entrega a taça, faixa no peito do Flamengo campeão. Sgarbi, terminar o ano com uma Copa do Brasil e com um campeonato estadual, tá bom também, né? Tá bom, Rei. Em diversos momentos a torcida do Flamengo não ficava feliz com essa situação, como foi com o Dorival, por exemplo, que ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e ficou aquela questão de que, terminou o ano jogando mal. Deixaram ele embora, né? E daí foi pro São Paulo ganhar a Copa do Brasil em cima do Flamengo no ano seguinte. Então, um absurdo. Mas, tendo em vista da forma que foi esse ano, pra mim é excelente acabar a temporada com uma Copa do Brasil. Porque foi um ano turbulento, todo mundo esperava um Tite indo bem no Flamengo, não deu certo. Aí chega um Felipe Luiz, ídolo, jogador que conquistou títulos com o Flamengo. Vai conquistar uma Copa do Brasil agora, ainda mais da forma que foi o roteiro, né? Gabigol, um jogador muito questionado, que não vinha rendendo, não vinha jogando com o Tite no caso. Entra numa final, faz 2 gols, podendo ser agora o último título dele com o Flamengo, né? Que essa janela vai ser decisiva para ele. Então, para mim, pode acabar de uma forma muito bonita a temporada do Flamengo no modo geral. Eu acho que, lógico que o Galo é um time que, o Galo historicamente tem viradas, o Galo é um time que meteu 3-0. Eu acredito, né? Eu acredito, meteu um 3-0 no River. Mas, gente, é um Flamengo do outro lado. Eu não acredito de forma alguma que o Galo vai conseguir reverter. Chico Garcia, qual é a sua perspectiva? É isso, Renata. O Galo pode fazer o jogo da vida. O problema é que, do outro lado, tem o Flamengo que já tem uma vantagem significativa e que renasceu na temporada, tem jogado bem, venceu até no meio da semana com reservas no Cruzeiro. O Felipe Luiz é impressionante. E o Flamengo ainda tem uma mística, né? De ter jogadores identificados, começando como técnico, às vezes auxiliares e conquistando títulos. Vou lembrar do Carlinhos lá em 92, o próprio Jaime de Almeida em 2013, o Andrade em 2009, jogadores ídolos que chegam ali e conquistam títulos. O Felipe Luiz, talvez a gente não imaginasse que fosse ser técnico do profissional tão agora, mas a diretoria acabou mudando, especialmente porque no ano passado insistiu com o Sampaoli e ele já tinha perdido o elenco, o time não estava jogando bem e terminou o ano sem títulos, né? A diretoria chegou num momento que fez a leitura correta. Olha, o Tite não está conseguindo tirar mais nada desse elenco, os resultados, o desempenho, a pressão está muito grande
E aí eles apostaram no Felipe Luiz, que eu até imaginei como prematura na época, porque pensei assim, caramba, o Felipe ele sempre mostrou uma grande capacidade. Mas e o risco de você antecipar etapas, né, e processos? Mas o Felipe se mostra cada vez mais pronto para o desafio, não só por uma questão, eu sempre bato nessa tecla, da gestão de grupo. Ele não é só amiguinho dos caras, ele reinventou o time está mais organizado e tem o fato dos caras correrem mais por ele, porque é um cara muito bem quisto no elenco. Então, mas você acha que um Flamengo, por exemplo, que compra um jogador com 90 milhões, que em 17 finais fez 16 gols, tem jogador hoje no Brasil que não faz 10 gols? Na carreira. Mas não é no ano, não. É na carreira. O cara fez 16 gols em 17 finais. E ele tem muita chance. Muita. Aí, Everton. E vai sair de passe livre. De livre, não. Livre, hoje não tem mais o passe livre, mas porque como termina o contrato, ele já poderia assinar o contrato já. Porque o contrato dele termina em dezembro. Pré-contrato. E se o Cruzeiro contratar ele, Dudu, Matheus, o número 10, Pereira, Cássio, o Cruzeiro fica um timaço, que, por sinal, disputa a Sul-Americana. O que pensar disso, Veloso, Souza e Maravilha? É uma bela contratação. Eu já disse aqui algumas vezes e é verdade. O Gabigol, para qualquer time que ele for no Brasil, será um grande reforço, para o Cruzeiro principalmente, né? O Cruzeiro sofre com a ausência ali de um camisa 9 e o Gabigol é esse cara. E pelas condições do negócio também, né? Você pegar um jogador como o Gabigol, com 28 anos, livre, sem ter que pagar nada, só acertar o salário com ele. Se coloca no lugar do Gabigol, eu não sei se o nome do rapaz que é o empresário dele é Júnior, Júnior alguma coisa, desculpa, eu não sei. Por exemplo, fiquei muito feliz de receber a camisa do Gabigol assinada. E não é só eu recebi do Santos também, que eu sou apaixonado por esse cara. Acho que ele é um jogador extraordinário. E as pessoas não enxergam isso. Se o Flamengo pagou 90 milhões dele, vamos supor que ele pede... Pô, então 5 anos atrás, né? 5 anos atrás. Vamos supor que ele pede hoje. Vamos fazer o seguinte, me dá 100 milhões, faz 5 anos de contrato. Isso só pro Gabigol. E que tá barato, hein? E que tá barato. Tá barato, 5 anos tá barato. Não tá barato? Tá barato, lógico que tá barato. São o quê? 20? São 20 milhões por ano. Barato. Pra ele é barato. Ô Souza, o que você pensa em relação ao Gabigol, que é um monstro e que, por sinal, Tite, parabéns de você fazer com que ele não jogasse, que o Flamengo perdesse um craque como ele, um fenômeno como ele, e aí vai pro Cruzeiro. Lembrando, galera, mesmo que o Gabigol vá ficar no Flamengo, não pode ser decidido nesse momento. E só depois das eleições é que essa situação vai ser resolvida, né? Ou seja, o Landim ele não pode fechar um contrato com um jogador, né? Porque ele não sabe se vai continuar em 2025, né? Então, isso vai ser uma responsabilidade do próximo presidente do Flamengo. Quando a gente mostrou a reportagem, muito bem feita pelo Gabriel, primeiro já foi mostrando uma rodinha do Flamengo, com o Gerson falando. Aqui no estúdio, na hora, já teve a fala. Esse aí tem que ser muito bem marcado. É o cara do momento do Flamengo. O Flamengo é um time recheado de grandes estrelas, mas tem no Gerson um talento absurdo. Cara, realmente essa semana para mim até foi muito intensa, né? Porque eu tava no Maracanã, cheguei lá com aquela esperança de que o Atlético ia fazer um grande jogo, enfrentar o Flamengo de igual para igual. E quase que o Atlético deixa escapulir o título ali se não fosse o gol do Kardec. Aí depois de lá eu vou direto para Goiânia, chegando lá imaginando que o Atlético ia ganhar do Lanterna com uma vasta vantagem, o ambiente ia lá em cima e a gente ia chegar aqui para pegar o Flamengo com a torcida toda tranquila, né? E aí aconteceu o que aconteceu. E por mais que eu fale dessas situações, talvez o torcedor não acredite, mas o ambiente do Atlético é muito leve, cara. O ambiente do Atlético é um ambiente que eu falo assim, é um ambiente de um time que tem tudo para ser campeão. Eu convivo nas viagens, eu fico vendo os jogadores, né? Não é um ambiente pesado, um time que você fala assim, olha, tem um racha. Esse time não joga porque o fulano não conversa. Não tem nada disso. A gente fica tentando buscar aonde está a resposta, e o Milito tentou explicar e não conseguiu explicar lá em Goiânia, de por que o time na Copa do Brasil e na Libertadores é um e no Brasileiro é outro. Só que lá no Maracanã, pelo menos no primeiro tempo, o time do brasileiro entrou em campo. Isso não pode acontecer aqui. Eu acho que eu tenho a resposta para o Milito. É o elenco do Atlético. Eu acho que o elenco ele é desequilibrado. Eu até acho que a tranquilidade é importante, porque é hora de respirar, entender o que está acontecendo e domingo, aí sim, domingo aquela sinergia que vai ser tão importante, torcida, jogadores, encarar a semana como grandes lembranças de viradas, tudo isso faz parte de um pacote de motivação.
Tudo isso tem que não entrar em campo, mas antes do jogo, esses fatores fazem sim a diferença para o jogador entrar mais intenso, mais ligado, e domingo vai ter que ser isso, Elton. A gente sabe da qualidade do Flamengo. Na semana passada, a gente trouxe que para o primeiro jogo, eu falei que o Flamengo era favorito, para o confronto, o Atlético era favorito, mas depois desse 3-1 no primeiro jogo, eu já acho o Flamengo favorito para levar o título, porque já começa o jogo com 2 gols de diferença. Tudo ok, mas circunstâncias de um jogo podem fazer a diferença. Circunstâncias de um jogo, por exemplo, o Atlético vira o primeiro tempo ganhando de 1-0. O segundo tempo é explosão. Eu não sei se o Kardec, mas talvez um Vargas, eu entraria com o Kardec, tá? Até para tentar emular o que o Davidson faz. Eu acho que o Kardec, obviamente, não tem a mesma qualidade do Davidson, isso é inegável e indiscutível. A gente olha para os dois e vê diferenças, obviamente. Mas o Kardec é quem mais se aproxima, mais se assemelha ao estilo de jogo do Davidson. Então eu iria com o Kardec. Tentaria. O Atlético hoje, ele entra com 2 gols de desvantagem. Então ele precisa vencer, precisa de algo diferente. Porque se for da mesma forma que aconteceu no Maracanã, a tendência é de mais uma derrota. Então, para tentar replicar o esquema que tem sido tão bem sucedido na Libertadores, eu apostaria no Kardec, no lugar do Davis. Mas o Galo vai ganhar, viu, Tim? Eu tô confiante. Ô, Elton, que bom. 2-0 Galo, ganha nos pênaltis e faz jus ao favoritismo. O ambiente da vitória, né, deixa tudo muito mais leve, de fato. O Flamengo ainda tem uma pressão enorme para conquistar esse título no próximo domingo, diante do Atlético. Mas com uma boa atuação, considero boa a atuação do Flamengo para cima do Atlético no Maracanã, onde aproveitou os espaços, aproveitou os erros individuais do Atlético e veio aqui no Independência enfrentar o Cruzeiro com uma equipe alternativa, alguns jogadores titulares ganhando o ritmo, né? O Pulgar, ele jogou o primeiro tempo, o próprio Bruno Henrique ganhou mais minutos, porque aí é um jogador fisicamente diferente e ele não participou do jogo, mas hoje vi a notícia também, o Luiz Araújo deve ser opção também, um jogador que, quando se machucou, vivia o melhor momento no Flamengo, quando o Luiz Araújo se machucou. E o Felipe Luiz está aproveitando para implementar mais, porque vamos lembrar, né, ele ainda não completou sequer 10 jogos no comando do Flamengo. Então, pelos lados do Flamengo, com certeza o técnico deve ter aproveitado muito essa semana e vai chegar ainda com algumas peças. Você não pode desprezar o fato de chegar com Pulgar e Bruno Henrique para serem opções para um jogo tão importante como será o de domingo. E ainda, De La Cruz pode ser uma surpresa nos selecionados para o jogo de domingo. Realmente o Flamengo tem um time muito forte. Então a gente vê que a mídia mineira e os próprios atleticanos, eles estão se agarrando muito a resultados do passado, como em 2014, que o Flamengo ganhou o primeiro jogo no Maracanã por 2-0, e eles conseguiram eles conseguiram reverter essa situação para 4-2, né? E também na vitória dos pênaltis naquela Supercopa, né, que o Flamengo não foi bem, e nos pênaltis também perdeu gol para tudo que é lado, né? Mas eles estão esquecendo que aquele Flamengo de 2014 era um outro elenco, era um time bem inferior. Hoje a gente vê o Flamengo com um elenco bem melhor e um time muito bem treinado pelo Felipe Luiz. É isso aí, galera. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente sobre o que você achou deste conteúdo. Valeu, até o próximo!